Olá, alunos! Nós vamos agora para a nossa aula sobre regressão e correlação linear simples. Bom, o que é o conceito-chave aí dentro da regressão linear simples, tá, pessoal? É descrever a relação entre duas variáveis através de um gráfico e de uma equação da reta que vai melhor representar esse tipo de relação, tá? Então, a gente vai ver simplesmente uma equação da reta, coisa que a gente já viu lá no nosso ensino médio, tá? E que a gente consegue também ver em geometria analítica, tá bom? Onde que ela teve origem, tá, pessoal? Ela teve origem lá no século XX com o Galton, quando ele estava estudando, pessoal, a altura, né, a média da altura de pais e filhos, né? O que ele estava observando naquela sua pesquisa? Que os filhos, eles tendiam a ter uma altura média em relação à altura média dos pais, né? Então, se pais muito altos, filhos também altos. Pais baixos, filhos baixos, né? Se o pai era alto, a mãe era baixa, então o filho tende a ter a média da altura entre pai e mãe, tá? Então, através dessa pesquisa, é que originou aí o processo da regressão linear simples, tá? Existe também regressão linear múltipla, quando a gente estuda várias variáveis que podem estar influenciando uma determinada variável resposta, tá? Quais que são os objetivos aí da regressão, tá, pessoal? Predição. Predição, pessoal, é prever, tá? Uma vez que a gente espera que uma parte aí dessa variação de y, tá? E aí nós vamos tomar y como sendo a nossa variável resposta, tá? Ela vai ser explicada pela variável x, tá? Então, pode-se utilizar o quê? O modelo, né? Uma vez que a gente encontra a equação da reta, a gente vai poder utilizar essa equação da reta, esse modelo, tá? Para a gente obter outros valores de y, tá? Correspondentes aos valores de x, que, por exemplo, não necessariamente estejam entre os nossos dados, tá? Lá no exemplo a gente vai ver isso claramente. Então, a gente vai obter a equação da reta, uma vez que a gente obtém essa equação da reta, a gente consegue, então, dar valores para x e achar y, ou dar valores para y e também achar x, tá? Então, isso é a predição, tá? Ou previsão, tá? Estimação de parâmetros, tá, pessoal? É quando a gente obtém, tá, estimativas para os nossos parâmetros, tá? Por algum processo. O processo que a gente usa aqui, pessoal, né, que a gente vai ter como base para encontrar esses parâmetros aí do nosso modelo, é o método de mínimos quadrados, tá bom? Outro objetivo, tá? Seleção de variáveis, tá? Frequentemente aí, pessoal, a gente não tem ideia de quais variáveis podem estar influenciando ou afetando significativamente aí a nossa variação de y, que é a nossa variável resposta. Então, por meio da análise de regressão, a gente pode sim conseguir processar qual que é as variáveis independentes, né? Ou seja, a gente pode ter várias variáveis x que estão afetando a nossa variável resposta. Por exemplo, tá? No caso aí de pressão alta, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu tenho pressão alta. Quais que são as causas? Obesidade, fator genético e, além da obesidade, o sedentarismo. Tá? Então, vamos supor que eu vou pegar 3 causas, mas qual dessas 3 causas tem sido realmente predominante para que a minha pressão continue alta? Porque tem pessoas, pessoal, que às vezes são até atletas, são pessoas, né, bem dispostas, não são sedentárias, não estão obesas, mas por conta de predisposição genética, elas têm sim um aumento da pressão. Então, por meio da regressão linear, no caso da regressão linear múltipla que a gente consegue fazer isso, a gente consegue identificar, dentre essas variáveis, qual que é aquela que mais afeta a variável resposta, tá? E a gente também pode fazer inferências, tá, pessoal? A gente não vai fazer isso aqui, né, esse objetivo específico aqui no curso, mas uma vez que a gente encontra os parâmetros, né, que a gente, os nossos parâmetros é o A e o B lá da nossa equação, que a gente já vai conhecer, a gente pode realizar inferências sobre eles. Por quê? Muitas vezes a gente pode chegar no valor, mas quando a gente vai observar uma determinada amostra, a gente pode ter uma desconfiança de que talvez aquele parâmetro não seja aquele valor. Então, a gente usa o teste de hipótese e podemos também calcular intervalos de confianças, tá bom? Que a gente já viu aí em aulas anteriores, então vocês já conhecem aí os testes de hipótese e intervalo de confiança, tá? Bom, gráfico de dispersão, pessoal, gráfico simples, tá? O gráfico em função de x e y mesmo que a gente já está acostumado a fazer.
A gente tem valores para x que correspondem aos valores de y, tá? Então, a gente traça o eixo cartesiano, tá? E aí a gente vai representar, então, uma das variáveis no eixo das abscissas, que é o x, a outra variável vai ficar nas ordenadas, que é o y, tá? E aí a gente vai colocar os valores, né, os pares ordenados, joga esses pares ordenados e tá ótimo, tá? Nós não vamos fazer gráfico de dispersão aqui na mão, tá? Qualquer programa, vou pegar o mais simples aí, o Excel, se a gente jogar lá os pares ordenados x e y, ele faz para nós ali, tranquilo, o nosso gráfico, tá? Então, o que a gente tem aqui? Então, aqui eu coloquei um exemplinho para vocês, tá? A gente tem aqui um gráfico de dispersão, tá? Que é de da produção, né, de uma determinada matéria seca aí, em função da radiação fotossintética que ela recebia. Então, o que a gente observa aqui nesse gráfico? Ó, que à medida que a minha radiação fotossintética sobre aquela matéria seca, eu aumento a radiação, o que está acontecendo com a produção? Ela também está aumentando, tá? Então, o conhecimento aqui, pessoal, da quantidade de radiação, ela pode ajudar a gente a prever essa produção de matéria seca. Ah, eu preciso produzir muita matéria seca. Então, o que eu preciso, então, né, olhando por esse gráfico? Eu preciso, então, aumentar a minha radiação fotossintética que eu estou projetando sobre essa matéria seca, tá bom? Porque eu estou vendo aqui, ó, que ela está tendo um crescimento crescente, tá? Podemos também ter variáveis que tenham crescimento decrescente? Sim, a gente também pode, tá bom? Então, aquilo ali foi o nosso gráfico. Mas como que eu vou, então, fazer, né, prever uma reta, tá? Só voltando aqui, pessoal, se a gente olhar esses pontinhos, a gente não consegue uma reta que passa exatamente sobre todos eles. Isso aí a gente não vai conseguir. Mas o que a regressão vai fazer, pessoal? Ele vai buscar, existem infinitas retas, tá? Que passam próximo a esses pontos. Mas ele vai buscar aquela reta, que é uma única reta, que vai passar mais próximo de todos eles, tá? Não vai passar em cima exatamente, mas vai ser o mais próximo deles. É essa reta que nós vamos aprender a estimar, tá bom? Então, pessoal, essa reta de regressão, como eu já falei, ela vai representar uma relação entre x, que a gente vai chamar de variável explanatória ou variável independente, em função da variável y, que é a nossa variável resposta ou variável dependente. Por que dependente? Porque como ela depende de um x. A minha pressão alta depende do fato se eu realmente consumo sal, se eu estou sedentária, se eu tenho fator genético e não bebo o meu medicamento. Então, por isso que a minha pressão oscila em função, né? Ela depende disso, tá? Então, a nossa variável resposta y, pessoal, ela vai estar relacionada com a x por essa equação aqui. A gente vai chamar de A mais BX. Alguns autores colocam A para o X, coloca AX mais B. Isso aí vai de cada pessoa, tá? Aqui o nosso A, pessoal, a gente vai chamar ele de intercepto, tá? É um parâmetro. Então, A e B para nós são aqueles parâmetros que nós vamos estimar esses parâmetros. Bom, estimar é o quê? Encontrar uma fórmula de como que a gente encontra esses valores. Por quê? Lá quando a gente pegar o exercício, a gente vai ter valores para x e valores para y. Mas a gente precisa, em função desse x e y, encontrar esses valores de A e de B, que são os nossos parâmetros. Então, esse Azinho aqui é chamado de intercepto, tá? O parâmetro de intercepto. Por que intercepto? Porque quando o meu x aqui for zero, o que acontece com esse pontinho aqui? Esse pontinho é onde a reta vai cruzar lá no eixo y, né? Pensa aqui, a gente tem lá o nosso eixo cartesiano. Quando aquele x for zero, o Azinho ali vai ser exatamente onde a reta vai cruzar aqui o nosso eixo y, bom? E o B, pessoal, é conhecido como o coeficiente de inclinação da reta. Lembra lá que a gente tinha lá, tem o nosso gráfico, aí tinha a reta aqui, aquele ângulo que faz entre a reta e o eixo x é chamado de coeficiente de inclinação, tá? Ou o coeficiente angular da reta, tá? Então, esse B é o coeficiente de inclinação aí da reta, tá? Então, essa aqui, para nós, pessoal, y igual a A mais BX, é chamada de nossa reta de regressão, tá bom? Ou seja, é aquela reta que vai melhor ajustar dentro, tá? Dos pontinhos do nosso gráfico de dispersão, tá bom?
Bom, então, como eu mencionei, o importante aspecto aí da nossa análise é a gente estimar esses valores A e B. E aqui, pessoal, eu não vou aqui fazer a demonstração, tá? Mas o que é feito, tá? A gente vai utilizar um método chamado método dos mínimos quadrados, tá? Que consiste da gente minimizar a soma de quadrado dos erros do nosso resíduo, tá? Vou tentar explicar de uma forma mais simplesinha para vocês, tá? Então, o que é esse erro, pessoal? Esse erro aí vertical, que é o resíduo, que a gente chama também de resíduo, tá bom? É o valor que a gente tem, tá? Que é o valor real, que a gente vai ter lá no exercício, menos o valor estimado. O que é esse valor estimado? É o valor que ele assumiria sobre a reta, tá bom? Então, ó, essa distância também é conhecida como resíduo. Vamos aqui para o quadro, que eu vou explicar com o desenho para ficar mais simples para vocês, tá bom? Então, imaginem aqui, pessoal, tá? Só para vocês, para ficar mais... Que a gente tem aqui um gráfico de dispersão XY, tá? E aí a gente tem os pontinhos aqui, tá? Vou pegar só 4 pontinhos aqui, só para exemplificar. Aqui é o 0, tá? Então, vamos supor que a gente utilizou, né, encontrou aquela reta de regressão, tá? Que é a que vai passar mais próximo a esses pontos. Então, vamos supor, eu vou colocar aqui, né? Seja essa aqui a minha reta de regressão. Então, essa aqui é a minha reta y igual a A mais bx, tá? Bom, o que é esse erro para mim, pessoal? Essa aqui, ó, é a minha observação 1. Aqui a minha observação Y2, vou chamar aqui de Y3 e aqui de Y4, tá? Quem que é para mim, pessoal, ó, o meu erro 1, tá? Vai ser a minha observação 1 menos o estimado 1. Quem que é esse estimado, pessoal? O estimado é o pontinho como se ele fosse sobre a reta. Então, ó, essa distância aqui, ó, que é o meu erro 1, tá? Aí, ó, vamos fazer a projeção lá do Y2 sobre a reta, tá? Desce uma perpendicular. Então, esse aqui, para mim, ó, é o Y chapéu 2. Aqui, ó, é o Y chapéu 1. Então, essa distância aqui, ó, é o meu erro 2, tá? De novo, agora para o 3, ó, a gente faz a projeção sobre a reta. Então, aqui fica o Y chapéu 3. Então, essa distância aqui, ó, é chamado de Y3. E o último aqui, ó, a gente faz a projeção sobre a reta. Então, aí eu teria o meu Y estimado e o erro 4, tá? Porque o ideal é que os pontos fossem sobre a reta, mas isso não vai acontecer na prática. A gente vai ter pontos ali dispersos. Então, o Y chapéu, que a gente lê como sendo Y estimado, é esse pontinho, é como se fosse, é o reflexo desse ponto sobre a reta, ou projeção, tá bom? Então, esses aqui todos são os nossos erros. Então, o que o método de mínimo quadrados faz? Ele pega a soma desses erros aqui, tá? E aí, ele vai trabalhar em cima, pessoal, da soma desses erros, tá? Bom, só que aí, passando aqui para vocês, quando a gente vai lá para a prática, tá? Quando a gente vai trabalhar com a soma desses erros, o que os pesquisadores observaram? Que essa soma desse erro aqui, ela sempre vai ser igual a 0. E aí eles começaram a pensar, gente, como que nós vamos conseguir estimar um valor A e um valor B, né? Que eles estão em busca aqui, ó, de estimar o A e estimar o B. Como que a gente vai fazer isso se esse somatório desses erros, que é o que nós podemos trabalhar, ela dá 0? Então, eles falaram assim, vamos fazer uma jogada? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui nesse somatório, vamos elevar esse erro ao quadrado. Por quê? O que vai acontecer? Por que dava 0? Porque tinha erros negativos, tinha erros positivos. Então, na hora que você fazia a soma total, aí dava 0. Mas quando a gente faz a soma do erro ao quadrado, pessoal, quando eu tiver erros que são negativos lá, o que vai acontecer? Aquele negativo vai ficar positivo, então eu não vou anular. Então, o que o processo de método de mínimos quadrados faz, tá?
Ele pega a soma desse erro, tá? Aí ele pega a soma do erro e ele vai fazer derivadas parciais, tá bom? Então, uma hora ele vai derivar parcialmente em relação a A e depois parcialmente em relação a B, tá bom? Vamos voltar lá para o nosso slide aqui. Aí você vai ficar mais fácil agora, ó. Então, aqui eu tinha a minha equação da regressão, tá? O y igual a A mais bx. Então, para minimizar essa soma de quadrado dos erros, então o erro em si só não dava, porque o somatório era zero, tá? Então, o que eles começaram? Vamos, então, minimizar a soma do erro ao quadrado. Então, o que é a soma do erro ao quadrado? Ó, lá no slide anterior, aqui. No slide aqui anterior, pessoal, eu falei para vocês que o erro nada mais é do que o y observado menos o y estimado. Então, tá aqui, eu vim aqui substituir, ó. Quem que é o meu erro? É o y observado menos o estimado, tá? Ao quadrado. Bom, mas quem que é esse y estimado aqui? Né? Se a gente voltar aqui, quem? É essa reta, é a equação da reta. Mas a gente sabe que a equação da reta é chamada, quem? É a mais bx. Então, a gente pega esse a mais bx, substitui aqui, ó, nesse menos y chapéu, tá? Então, vai ficar yi menos a estimado menos b estimado x ao quadrado, tá? Então, vamos aqui pro 4. Então, na hora que ele chegou aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser o somatório de yi menos a menos bx ao quadrado, tá? Aí, nesse ponto aqui, ele agora vai começar a fazer derivadas parciais desse somatório do erro ao quadrado. Primeira coisa, ele faz a derivada parcial em relação ao b. Então, o que ele faz? Ele abre o quadrado, né? Lembra lá? Então, vai ficar isso vezes isso de novo, faz a distributiva, e aí ele faz essa derivada parcial em relação a b. Depois, pessoal, essa não tá boa. Depois ele faz essa mesma derivada parcial desse erro ao quadrado em relação a A. Quando ele faz essas derivadas parciais, aí ele encontra uma fórmula para calcular o B e uma fórmula que calcula o A, que são os meus parâmetros aí do modelo, tá? Não vou aqui, né, me apegar a essa questão de demonstração, a gente precisa entender o conceito, tá bom? Então, vamos voltar aqui, tá? Para o nosso slide. Então, após ele fazer todas essas manipulações algébricas, tá? Isso aí mais é manipulação algébrica matemáticas, tá? Das derivadas. Então, a gente consegue encontrar primeiro o B, tá? O B, pessoal, é aquele que acompanha o x, lá na equação da reta, né? Lembrando que a nossa reta é y igual a A mais bx. Então, o meu coeficiente angular, ele vai ser obtido por essa formulazinha aqui. N, que multiplica o somatório de xy, menos o somatório de x vezes o somatório de y, que vai dividir n vezes o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, tá? Lembrando que a gente já viu aí, ó, que esse somatório é diferente desse aqui, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai precisar escrever, lá quando a gente for fazer o exercício, a gente vai precisar escrever a interpretação para isso, tá? Lembra, o B é o valor que acompanha o x. Aqui a interpretação, pessoal, tá no genérico, tá? Então, às vezes vai ficar meio confuso, mas lá no exercício vai ficar mais simples da gente entender. Mas o que é a ideia da interpretação aí com o coeficiente B, tá, pessoal? Lembrando que esse coeficiente B, ele pode tanto ser positivo quanto negativo. O A, a mesma coisa, tá? Então, significa o seguinte, tá? Se a gente olhar para o nosso B, a cada acréscimo de uma unidade na variável x, por que na variável x? Porque o x acompanha o B, tá? Então, a cada acréscimo de uma unidade em x vai implicar em um aumento ou uma diminuição de B unidades. Aumento, pessoal, vai aumentar quando o meu B for positivo. E vai diminuir quando o meu B for negativo, tá bom? Lá no exercício vai ficar mais tranquilo para a gente entender. Por último, depois que a gente vai estimar o A, por que a gente faz o B primeiro? Porque na hora que a gente faz a derivada parcial em relação ao A,
ela fica em função do coeficiente B. Então, aqui vai a dica, pessoal. Refaçam bem as contas, porque se você errar o valor do coeficiente B, você vai errar o coeficiente A também, tá bom? Então, o coeficiente linear da reta, tá? Que é a ordenada do ponto, né? Que vai cortar o eixo aí das ordenadas, ele vai ser simplesmente, né? O somatório de y sobre n, que é a média de y, menos b, que multiplica o somatório de x sobre n. Pessoal, esse menos aqui é da fórmula, que a gente já tem para estimar. Portanto, se você achou um B negativo, tem que fazer o jogo de sinal aqui, não esqueça, tá? Vai ter que fazer menos com menos, e se o B for positivo, menos com mais vai continuar menos, tá bom? A interpretação do A é mais simples, por quê? O A ele não é o intersecto, então basta a gente interpretar ele da seguinte forma. Quando o meu x for nulo, ou for igual a zero, a minha variável y vai valer A unidades, tá bom? Aqui está no genérico, a gente vai ver como que depois a gente faz isso. Então, pessoal, vamos supor que a gente vai aí, eu vou colocar aqui para vocês, então, a gente pode chegar aí, ó, numa equação assim, ó, y igual a 2 mais 3x. Pessoal, uma vez aqui eu peguei só um exemplinho, tá? Meio difícil aqui para ver, tá? Mas uma vez que a gente tem a equação assim, tá? Que a gente tem os valores, ali não vai ficar visível, tá? Mas a gente vai fazer isso no exemplo. Uma vez que a gente tem o valor de A e o valor de B, tá bom? A gente deixa x e y como incógnitas. Uma vez que a gente encontra o A e o B, a gente pode colocar qualquer valor para x para obter y ou qualquer valor para y e encontrar x, tá? Lembra lá aquela história? A gente tinha lá, dava uma equação, para x igual a 2, quanto vale y? Então, você veria aqui, substituiria 2, 2 vezes 3, 6, 6 com mais 2, 8. Você encontra x. Se você jogar aqui y igual a 3, né, e aí vai ficar, então, 3 menos 2, 1, x vai ser igual a 1/3. Então, aí a gente pode fazer essas manobras aí, uma vez que a gente tem o A e o B, tá bom? Vamos, então, para o nosso primeiro exemplo, para ficar mais incompreendível e palpável para a gente entender, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo aí. Um artigo, né, nesse jornal aí, tá? Que fala sobre sonho e vibração, tá bom? Ele descreveu um estudo investigando a relação entre a exposição ao barulho e a hipertensão, tá? Ajuste o modelo de regressão simples para as variáveis y, tá? Então, o y aqui é o aumento da pressão sanguínea, tá? E o x é o nível da pressão sonora, tá, pessoal? Então, sempre assim, o exercício vai indicar para nós quem é o x, que é a nossa variável, quem é o y, que é a nossa variável resposta, e falar quem é o x, quem é que está fazendo com que essa variável resposta altere, tá? Nesse caso aqui, então, é a pressão sonora. Então, o que esse estudo verificou? Que à medida que a gente está, né, que a pessoa está ali exposta a barulho, né, a pressão sonora, né, do ambiente, ela pode ter um aumento ou não da pressão arterial, tá? Aliás, desculpa, aqui não, a pressão sanguínea, não é arterial, tá? Bom, o que então a gente precisa fazer? Encontrar, pessoal, quando escreve ali, ó, ajuste o modelo de regressão linear simples, a gente precisa encontrar quem? Precisa encontrar o A e o B. Então, vamos aqui para o nosso quadro, tá? Para a gente poder resolver e encontrar. Bom, então eu tenho lá o meu exercício, tá? Então, ele fala, exercício 1, exemplo 1 aí. Fala, então, que eu tenho lá o meu Y. É a pressão sanguínea. E o meu X é a pressão sonora. Ajustar uma reta de regressão, pessoal, é encontrar essa reta aqui, ó, y igual a mais bx. Então, por onde a gente começa? Pelo b. A fórmula para encontrar o b é somatório de x vezes y menos somatório de x que multiplica somatório de y. Opa, aqui faltou um N, ó.
N que multiplica somatório de xy. Ó. Vamos voltar aqui. Vou voltar aqui só para a gente verificar. Isso mesmo, ó. Tá? Então, N, aqui tem um Nzinho, tá? Deixa eu pôr aqui mais para cá. Então, B é igual a N. Aí, o denominador vai ficar N somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado. Bom, aí lá no exemplo, a gente tem lá, né, os valores lá de x e de y aqui, certo? Então, a gente tem tudo lá bonitinho. O que eu preciso... Opa, B igual. O que eu preciso fazer lá no meu exercício, pessoal? Eu preciso ir lá e construir para facilitar, tá? Ao invés de nós fazermos trazer os cálculos todos aqui, o que a gente pode fazer? Vamos lá no slide, tá? Colocar ele maior aqui para ficar mais fácil. O que a gente pode fazer aqui? Ó, então eu tinha aqui, ó, criei uma coluna de x, eu fiz isso tudo lá dentro do Excel, tá? Tem aqui a minha coluna de y, e aí eu vim aqui, ó, peguei os totais. Por quê? Porque lá no meu cálculo ali do B, eu vou precisar em alguns lugares ali do total de x e do total de y. Eu vou precisar aqui, pessoal, de quem? Do somatório de x ao quadrado, tá? Aqui eu calculei o somatório de y ao quadrado, porque a gente vai usar daqui a pouco no cálculo para correlação linear, tá? E aqui a última coluna, ó, x vezes y. Então, eu fiz, ó, x vezes y, fui colocando aqui o resultado. E aí, depois, eu fui aqui na última linha, ó, e fiz o total para cada um deles, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, no cantinho aqui, para a gente poder depois ir verificando, tá? Bom, então, como que a gente... Agora é só eu pegar os resultados que tem ali, tá? Então, lá, ó, N... Quem que é meu N? Ah, pessoal, boa. Quem que é meu N? O meu N é o número de pares ordenados x e y, tá? Vamos voltar aqui só no nosso PowerPoint, ó. Vou voltar no anterior, aqui no slide anterior. Pessoal, quantos pares a gente tem? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem 10 pares ordenados, tá? Então, a gente tem 10 pares ordenados x e y, tá? Então, o nosso N aqui, ó, é igual a 10. Então, agora, vem aqui, a gente vai substituir, ó, 10, que vai multiplicar ali o somatório de x e y, que vai ser 3.370, menos o somatório de x, que é 753, que vai multiplicar o somatório de y, que é 41, divide 10 vezes a coluna do somatório de x ao quadrado, deu 57.819, menos 753 elevado ao quadrado. Pessoal, aqui a gente vai encontrar um B de aproximadamente, tá? A gente vai usar duas casas decimais, 0,25, tá? Então, o meu B é 0,25. Vamos primeiro encontrar o A, que depois a gente vai interpretar, tá bom? Então, como que é o A? O coeficiente A, ó, é o somatório de y sobre m, menos B, somatório de x sobre m. O somatório de y, ó, é 41, que divide 10, menos 0,25, que multiplica 753, que divide m. E aí aqui, então, nós vamos achar um A de aproximadamente menos 14,72, tá? Portanto, tá? Uma vez que a gente encontra o A e o B, a gente vai agora escrever a nossa equação da reta. Ó, nossa equação da reta, estimar a equação da reta é aqui, ó. Você encontra o A e o B, vem e substitui aqui, tá? Ó, quem que é o nosso A? O nosso A é menos 14,72 mais 0,25x. Então, tá aí. Isso que eu fiz é o quê? Eu estimei a minha reta de regressão. Então, eu acho o B, acho o A e escrevo a equação. Agora, eu quero que vocês interpretem esses dois valores, tá bom?
Então, vamos interpretar agora, vou escrever aqui do lado a interpretação do A, tá? Então, a interpretação é o seguinte. Lembra que o A é mais simples da gente interpretar. O A é quando é o seguinte, ó, quando isso aqui for zero, o meu Y vale isso. Mas quem que é o meu Y? O meu Y é a pressão sanguínea, tá? Ou seja, então, quando a pressão sonora é zero, que é o meu X, a minha pressão sanguínea é de menos 14,72. Então, vamos escrever, ó. Quando a pressão sonora, que no caso é o meu X, for nula, ou zero, tá, pessoal? For nula, a pressão sanguínea é de menos 14,72, tá? Então, é isso aí. Pela nossa reta de regressão, é esse valor aqui, correto? Agora, e o meu B? Como que a gente vai interpretar o meu B, tá? Interpretação do nosso B aqui, tá, pessoal? O B é o seguinte, tá? A gente vai olhar para o X. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A cada aumento de uma unidade em X, o nosso B é o quê? Positivo. Então, vai ter um aumento de 0,25 em Y, tá? Lembrando o seguinte, uma coisa, pessoal. Quando o nosso B ele é positivo, a nossa reta ela é crescente, tá? Então, ó, quando o nosso B aqui, ó, quando o nosso B é maior do que zero, a nossa reta ela é crescente. Se esse B for menor do que zero, significa que a gente vai ter uma reta decrescente, tá bom? Então, ó, vamos escrever isso, ó. A cada aumento de uma unidade na pressão sonora, que é o meu X, tá? Vírgula. Haverá um aumento. Por que aumento, pessoal? De 0,25 em Y. Mas meu Y é quem? É a pressão sanguínea. Tá? Por que aumento aqui, ó? Porque o meu B é positivo. Se o meu B aqui fosse negativo, tá? Se aqui fosse negativo, aqui a gente iria falar o quê? Que ia diminuir. À medida que o X aumenta, o Y ia diminuir. Mas como ele é positivo, à medida que o meu X, né? À medida que o meu X aumenta, o meu Y também aumenta. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplinho aí, tá? E eu não concluí, tá, pessoal? Só voltando aqui no PowerPoint rapidinho, ó. Aqui embaixo eu coloquei o seguinte, ó. Estime o aumento da pressão sanguínea, né, que é o Y, quando o nível de pressão sonora for igual a 100, tá? Então, nada mais é o que ele está pedindo aqui, ó, para X igual a 100, quanto que vale meu Y, tá? Então, a gente vai pegar a equação ali, ó, Y é igual a menos 14,72 mais 0,25 que multiplica 100. Então, aqui, ó, quando a gente tiver uma pressão sonora de 100, a nossa pressão sanguínea vai estar 10,28. Tá bom? Então, tá aí a conclusão do exercício, tá bom? Então, eu vou... exercícios que a gente vai fazer em regressão, como que vai ser? Dessa forma. Estimar a equação de regressão é encontrar o B e o A, escrever a nossa equação da reta, interpretar os dois, né? E possivelmente achar um valor aí estimado, né? Isso aqui é aquela predição, né? Que é o objetivo, um dos objetivos da regressão, tá bom? Vamos agora, pessoal, para o nosso segundo exemplo. Vamos lá, então, pessoal, para o nosso segundo exemplo, tá?
Um estudo sobre a quantidade de chuvas e de poluição do ar removida, tá? Produziu os seguintes dados aí. Então, a gente tem a quantidade de chuva diária, que é o meu X, né? E aí ela está fazendo, né, um reflexo aí nas partículas que são removidas aí de poluição do ar, que é o meu Y, tá? Então, a gente vai estimar isso aí, tá? Eu vou aqui. E aí fala o seguinte, né? Determine, então, a equação da reta de regressão, estime a quantidade de partículas removidas quando a chuva diária for de 4,8 unidades, tá? Então, para facilitar, de novo, pessoal, olhando para a nossa fórmula, a gente vai precisar do somatório de x, do somatório de y. Então, observem aqui, ó, que eu já criei a linha do meu total. Vou precisar do somatório de x elevado ao quadrado e vou precisar do somatório de x vezes y. Então, fazer dessa forma aqui, tá? Fica mais simples. E aí você faz os cálculos devidos. Essa coluna aqui, ó, nós vamos utilizar ela no cálculo para correlação, que a gente já vai ver logo, tá? E aqui a gente fez a soma total. Quantos pares ordenados nós temos? Porque o nosso M lá da fórmula é o número de pares ordenados. Então, vamos contar aqui pelo anterior, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, vamos lá para o quadro, tá? Vão ser aqui, então, para mim, ó, 9 pares ordenados, tá? O meu Y é as partículas removidas, tá? E em função aqui das chuvas diárias. Então, essa é a nossa equação da reta, então a gente precisa estimar o B e o A. Então, ó, como que a gente estima o nosso B? Vai ser 9, que vai multiplicar o somatório de XY, tá? Que vai ser 5.348,2, menos o somatório de X, que é 45, vezes o somatório de Y, que é 1024, dividido por 9, somatório de x ao quadrado vai ser 244,26, menos 45 ao quadrado. Então, nós vamos achar um B aqui, ó, de aproximadamente menos 6,32, tá? Agora, a gente vai lá para o nosso A e vamos encontrar o nosso A. Somatório de Y, 1024, que divide 9, menos. Pessoal, notem, o meu B aqui deu negativo. Então, aqui eu tenho o negativo da fórmula, ele vai multiplicar com esse negativo aqui do meu B. E multiplica o somatório de X, que é 45, dividido por 9. Então, ó, lembra que aqui a gente vai ter que fazer, ó, esse vezes esse dividido por 9, e aí a gente vai ter que fazer o menos com menos aqui para dar positivo, tá? E aí nós vamos encontrar um A aqui de 153,15, tá? Portanto, aí, ó, a nossa equação da reta vai ficar 153,15 menos 6,32x, tá? Então, vamos agora interpretar? Vamos começar pelo B agora, tá? Então, a interpretação agora, ó. Sempre a gente vai pensar o seguinte, tá? A cada aumento em B, ó, em B não, desculpa, em Y, o que vai acontecer com aliás, em X? A cada aumento em X, então vamos escrever, ó, a cada aumento nas chuvas diárias, tá? Quem são as chuvas diárias? É o meu X. Haverá o quê, pessoal? Olha aqui o nosso sinal, ó. O nosso sinal é negativo. Então, à medida que o X aumenta, o Y vai o quê? Ele vai diminuir. Por quê? Por que ele diminui? Porque o seu B aqui é negativo. Então, haverá uma diminuição
nas partículas de poluição, tá? Ou, se quiser colocar partículas removidas, tá? E quem que é essas partículas? É o Y, tá? Então, simples assim. Sempre o B você vai interpretar a cada aumento de X. Se o seu B for positivo, ele vai aumentar também Y. Aliás, haverá uma diminuição nas partículas de poluição de 6,32, tá? A gente tem que falar o que é esse 6,32, ó. Se você aumenta uma unidade aqui, ó, vamos pensar, se a gente multiplicar isso aqui por 1, o seu B vai diminuir quanto? Vai diminuir 6,32. Se você aumentar mais 1, multiplicar aqui por 2, você não vai multiplicar esse 6 aqui por 2, então vai diminuir o quê? Cada vez, então, que você aumentar a cada uma unidade, vai diminuir também Y, sempre 6. Aumentou 1, diminuiu 6. Aumentou mais 1, diminuiu mais 6. Aumentou mais 1, diminuiu mais outro 6. Essa é a ideia, tá bom? Então, a cada aumento de X, haverá uma diminuição em Y de 6,32, tá? Notem que aqui eu não coloquei menos, porque aquele menos é só para indicar isso aqui, ó. Indicar essa diminuição, tá bom? Tá? E agora a interpretação para o A é o mais simples, né? É quando a gente joga o quê, ó? Joga isso aqui 0, tá? Então, ó, quando a chuva é nula, ou não existe chuva, né? Quando a chuva é nula, vou colocar dessa forma para padronizar o jeito, mas é quando não chove, né, pessoal, tá? Então, quando a chuva é nula, que a chuva é X, né? As partículas removidas, ou de poluição, tá? As partículas removidas são de 153,15, tá? Quem que são essas partículas aqui? É o nosso Y, tá bom? Então, somente isso aí é a interpretação. E aí ele falou o seguinte, e quando o meu X, tá? Se eu tiver ali, ó, 4,8 unidades de chuva, quem que é o meu Y, tá? É só agora a gente substituir lá, ó. Y é igual a 153,15 menos 6,32, que multiplica 4,8. O nosso Y aqui vai ser de 122,81. Ou seja, se chover 4,8 unidades no dia, as nossas partículas aqui, ó, de poluição, elas vão diminuir para 122,81, tá bom? Então, isso aqui é o nosso segundo exemplo, tá bom? De reta de regressão. Como que a gente vai fazer essa estimação, tá bom? Prosseguindo, pessoal, tá? Agora a gente vai ver correlação, tá? O que vem a ser aí a correlação de Pearson, tá? Existem aí, pessoal, muitas situações nas quais aí a gente interessa estudar o comportamento conjunto de duas variáveis, tá? E aí entra aí esse coeficiente de correlação de Pearson, que é representado pela letra R, tá bom? Ele vai indicar para nós, né, ele vai quantificar, na realidade, qual que é essa relação entre X e entre Y, tá? Então, ele vai dar aí para nós uma magnitude da relação entre elas. Quanto mais próximo de 100, mais correlacionadas elas estão, tá bom? Então, isso aí vai indicar para nós o quê? Né? Quando a gente olha lá para o nosso gráfico. O quanto que aquela nuvem de pontos ali dentro do nosso gráfico, ela vai se aproximar de uma reta. Seja ela ascendente, né, crescente, ou ela descendente, ela decrescente, tá bom? Então, é isso que o coeficiente de correlação vai fazer. E aí, vale lembrar também, pessoal, que existem variáveis, às vezes, que a gente acha que tem uma correlação linear e ainda não necessariamente não tem, tá? Podem existir variáveis x e y que elas vão ter relações curvilíneas,
relações exponenciais, né, cúbicas. Então, assim, elas não vão ser ali uma equação de arreto, tá bom? E aí, continuando, como que a gente calcula o coeficiente de correlação de Pearson, pessoal? Não assuste, a fórmula é grande, mas observe, pessoal, o numerador dessa fórmula do R é exatamente igual ao numerador do cálculo de B, tá? O denominador aqui, pessoal, temos duas parcelas aqui, ó, uma multiplicando a outra. Esse primeiro colchete aqui é o denominador do coeficiente B, tá? Que vai multiplicar agora, aqui a segunda parcela aqui, tá, pessoal, do denominador, é o N, que multiplica o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado. Só um detalhe, pessoal, esse denominador aqui, ó, é a raiz dessa multiplicação, tá? O que acontece muito na prática? Os alunos resolvem bonitinho o numerador, o denominador esquece de tirar a raiz, e aí erra a conta final, tá bom? Aí vai ficar um erro de conta, não vai conseguir pontuar toda a questão, tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso aí, que o denominador tem uma raiz, tá bom? Esse coeficiente de correlação, pessoal, ele pode variar de menos 1 a 1. Aí você pensa, nossa, professora, mas menos 1? Isso, menos 1. O coeficiente de correlação ele vai ser negativo quando a gente tem uma relação decrescente. Quando o nosso B for negativo, a gente tem uma reta decrescente, então o nosso coeficiente de correlação negativo, ele só indica isso, que a gente tem uma relação descendente aí, tá? Eu posso encontrar um coeficiente de correlação exatamente igual a 1? Posso. A gente fala que é uma correlação perfeita positiva. Ou eu posso encontrar ele igual a menos 1, que é uma correlação perfeita negativa, tá bom? E se eu encontro um R igual a 0, é óbvio, né, pessoal? Aí entra naquele caso que eu falei para vocês. Variáveis que não têm uma correlação linear, mas a correlação delas é curvilínica, né, ou exponencial, é outra, mas que não é uma correlação linear, tá bom? Aqui agora, pessoal, eu só peguei um exemplinho assim fácil, tá? Coloquei só para vocês verem como que é uma correlação perfeita, tá? Positiva, a gente observa aqui, ó, que a reta passa exatamente sobre todos os pontos. E aqui a gente tem uma correlação perfeita negativa, tá? Que ela passa aqui, ó, exatamente também sobre os pontos, e ela é negativa porque é uma reta decrescente. Nesse exemplo aqui, ó, a gente não conseguiu encontrar uma reta, tá vendo? Ó, ficou na realidade uma reta paralela ao eixo X, tá? Por quê? Porque não tem uma correlação, porque esses pontos aqui não tem como a gente criar uma correlação linear entre eles, tá bom? E para a gente, então, finalizar aí, pessoal, eu pedi para a gente encontrar o coeficiente de correlação de Pearson lá para aquele exemplo 1 e para o exemplo 2, tá? O exemplo 2, ele já está aqui na lousa, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, ó, vou apagar de cá, tá? Vou fazer para o exemplo 2 primeiro, certo? Depois a gente faz embaixo aqui pro exemplo 1, tá? Então, pessoal, ó, vou trocar aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer o 4 primeiro, tá? Então, lá para o exemplo 2, pessoal, quem que é o meu R, tá? Lembra que eu falei para vocês o numerador é o mesmo? Aqui no denominador agora, pessoal, a gente vai ter essa parcela, vou só prolongar aqui, ó, multiplicado por N, somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado. E aí, o que eu falei para vocês que tem aqui, ó? A gente vai tirar a raiz disso aqui, tá? Então, não esqueça que o denominador tem a raiz, ó. Então, quem que vai ser o nosso R aqui, ó? Lá para o numerador, tá? Eu vou ter aqui 9, que vai multiplicar 348,2, menos o somatório de x, que é 45, vezes 1024, tá, pessoal? Então, esse aqui, ó, esse aqui é para o exemplo 2, tá? Eu estou fazendo primeiro o cálculo do R, por exemplo, 2, para aproveitar que está aqui no 4. O denominador, ó, abriu raiz, tá?
Primeiro parênteses ali, primeiro colchete, aliás, 9, que vai multiplicar o somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, vezes n, que multiplica o somatório de y ao quadrado, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, lá no exemplo 4 para vocês aqui do lado, ó. Aqui, ó. Então, aqui a gente observa, tá? Que aquele somatório do y ao quadrado vai ser 133.786 menos 1.094, que é o somatório de x elevado ao quadrado. Fechou o colchete, extraiu a raiz. Pessoal, dica, na hora que vocês for resolver, resolvam devagar, tá? Encontra o numerador, encontra essa parcela, encontra essa, multiplica as duas, depois tira a raiz, tá? E aí aqui, ó, vocês vão encontrar, então, essa conta, já vou dar o resultado para vocês. Isso aqui vai ser aproximadamente menos 0,98. Pessoal, por que que ele deu negativo? Ele deu negativo porque lá no exemplo 2, a gente tinha uma relação decrescente, tá? Então, a gente pode interpretar? Pode escrever, vai escrever sim uma interpretação, ó. Então, ó, a gente pode colocar aqui, ó, as variáveis, pode pôr direto, x e y se correlacionam negativamente em 0,98. Quem quiser também, né, poderia usar o porcentagem, não, mas melhor 0,98. Pessoal, quanto mais próximo de 1, tá? Lembra, aqui eu tirei o negativo, por quê? Porque eu trago ele para cá, tá? Esse negativo é para relembrar. Por que que ela é uma correlação negativa? Porque à medida que o meu y aumenta, o meu x... Desculpa. À medida que o meu x aumenta, o meu y diminui, tá? Porque negativamente aqui, ó, esse aqui, ó, fazer o desenho. À medida que o seu x aumenta, o seu y diminui, tá? Agora, vamos fazer lá, ó, o 3. O 3 tinha pedido o seguinte. Vamos calcular o coeficiente de correlação, pessoal, lá para o exemplo 1, tá? Eu vou substituir, a fórmula já está aqui em cima. Eu vou substituir aqui embaixo apenas os valores já direto, tá bom? Vamos colocar lá, vou colocar aqui um slide aqui do lado para vocês lá do exemplo 1, tá? Aqui, ó, os somatórios, tá? Então, vamos lá, para o exemplo 1, como que era esse valor de R, tá? Então, aqui, ó, eu tinha 10, que vai multiplicar o somatório de XY, menos o somatório de X, que multiplica o somatório de Y. Agora, lá no denominador, raiz quadrada. Primeiro colchete, 10, que multiplica o somatório de X ao quadrado, que é 57.819, menos 753 ao quadrado, vezes, tá? 10, que agora vai multiplicar o somatório de y ao quadrado, é 253, menos o somatório de y ao quadrado, tá? Então, aqui a gente vai encontrar um R, de aproximadamente, pessoal, 0,92. Ainda é uma correlação muito boa, é uma correlação alta, tá? Lembra que aqui, ó, a gente pode escrever em função do nome das variáveis também, ó. As variáveis, pressão sonora, tá? Que era lá do exercício 1. E pressão sanguínea, que era o meu Y, se correlacionam positivamente em 0,92, tá bom? Então, aqui, pessoal, é o cálculo do R aí para a gente
encontrar qual que é quantificar o grau dessa correlação entre x e y, tá? Lembrando que quando o meu R é positivo, é porque à medida que o meu y aumenta, o meu x aumenta, o meu y também aumenta, tá bom? Então, aqui a gente finaliza esse tópico de regressão e correlação linear simples.